Olá, a edição de hoje do ES Ouve está no ar e o programa de hoje é mais do que especial. Eu que faço parte da Podosfera há bastante tempo e acompanho o trabalho do podcast delas há muito tempo. Esse programa é muito especial não só para mim, mas eu acho que para todas as mulheres da redação do ES Hoje, porque hoje a gente faz um programa para a campanha, o podcast é delas, que é uma campanha que visa um espaço igualitário entre mulheres e homens na podosfera, e eu acho que daí para além também, pois a maioria dos programas de podcast ainda são comandados por homens, e apesar de eu estar aqui e estar como host, quase todos os programas do ES Hoje, aliás, acho que todos os programas do ES Hoje têm a presença de pelo menos uma mulher, quando não mais do que uma, e eu acho isso de uma grande importância, porque na verdade a gente tem uma redação onde a maioria das pessoas que estão na redação são mulheres, e é uma redação comandada por mulheres. Então, para falar dessa realidade das mulheres no jornalismo, tá aqui comigo a Daniele Coutinho. Ei, pessoal, bom estar aqui de novo. E ainda para falar de um assunto muito bacana. ES Hoje, a notícia do jeito que você quiser. As mulheres representam um grande número de jornalistas atuantes no Brasil. E segundo o estudo da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, no ano de 2019, as mulheres acabam sofrendo um duplo risco na profissão. O primeiro por ser jornalista, o segundo por ser mulher. Segundo a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, os atos de violência de gênero relatados com mais frequência por jornalistas, com base feita na pesquisa pela Federação Internacional de Jornalistas, são a agressão verbal, a violência psicológica, a exploração econômica e a violência física. Das entrevistadas pela federação, 44% afirmaram terem sido vítimas de ataques virtuais. E no ES Hoje, as mulheres são maioria da redação, bem como ocupam a posição de comando. A Daniele está aqui, não me deixa mentir. Por isso, nessa edição, uma parte das mulheres do ES Hoje conversam sobre a sua realidade durante o trabalho. Na bancada de hoje, além da Daniele Coutinho, temos a Thaís Rossi, a Miranda Pelosini e a Bárbara Greco. Vamos apresentar uma por uma aqui, começando pela Thaís. Ei, gente, bom demais estar aqui por um assunto que eu gosto muito de discutir, inclusive, que é as questões de gênero. Tá também a Miranda Pelosini, que vocês já conhecem a voz. Ei, gente, estou aqui novamente, muito feliz de tratar desse assunto que é muito importante. Vamos aqui com essas mulheres que fazem o nosso dia, o nosso jornal acontecer. E também a Bárbara Greco tá aqui também. Ei, gente, prazer estar aqui falando sobre esse assunto que tem que ser discutido. Bom, vou começar então com a Daniele Coutinho, que é diretora de jornalismo aqui. Qual a importância de ter mulheres dentro da redação e ter uma mulher no comando de uma redação? Você sabe que isso veio para mim... Eu, quando comecei, eu não via essa importância. Eu vi as barreiras, né? Porque eu vim junto com meu pai. O ES Hoje, quem já ouviu o programa passado, sabe um pouco da nossa história. Carlos Roberto, que é meu pai, que criou, né, todo o jornal, essa história toda. Mas viemos Bianca e eu, que é a minha irmã. E aí a gente veio na condução apanhando e aprendendo. E ainda, às vezes, a gente bate de frente com o machismo que é enraizado na nossa sociedade, porque Carlos Roberto está na nossa frente. Então, a gente tem, embora a gente consiga até separar, a maioria das vezes, a gente consiga separar as coisas, o Carlos Roberto pai, o Carlos Roberto empresário e patrão, né? Mas a gente bate muito de frente com isso. Agora, eu acho que o melhor é que a gente percebe cada vez mais que nós somos profissionais extremamente capacitados e temos algo a mais que todos eles, juntos e misturados, que é a sensibilidade para tratar com o ser humano. A gente precisa ter muito carinho, muita responsabilidade, porque o jornalismo é a profissão que a gente trabalha para o outro. E ter esse cuidado de trabalhar com o outro é muito cara de mulher, né? A Bárbara, né, a gente comentava antes de gravar, ela é cameraman aqui no ES Hoje. Errou! Errei! Ela é câmera woman. Câmera woman, A Bárbara Greco é câmera aqui na nossa redação. E é uma das pouquíssimas, se não a única do estado. É a única. E como é que é isso? Como é que é você chegar nos lugares e ser a única no grupo? E ruiva. Olha, é bem bacana, assim. A grande maioria das vezes eu sou super bem recebida e tenho muito apoio dos meninos. Já teve também
situações que eu já percebi de um certo estranhamento, assim, de algo um pouco mais negativo, assim, do cara meio que, né, um outro rapaz na mesma posição que eu, meio que questionando algumas coisas, ou meio que me testando, já senti isso nesse sentido, sim. Mas na grande maioria, eu percebo que existe até algumas brincadeiras, assim, né, na hora de gravar, posiciona a fonte, fala, olha pra essa ruiva aqui, a mais bonita, que não sei o quê. Rola umas brincadeiras. E eu vejo um olhar meio de surpresa também. Principalmente por mulheres. Já vi muitas mulheres me olharem, tipo, caramba, uma cinegrafista mulher. E já aconteceu também de uma mulher vir falar, assim como você falou, câmera bem. Uma mulher veio falar, a única cameraman mulher que eu vi. Então, tipo, cameraman já é algo que tá ali enraizado, né? E aí, de repente, uma mulher vem e até o próprio nome é estranho, né? Tipo, tem que ter uma outra denominação ali. De Bárbara, vamos passar pra Tatá. Que, assim, meu braço direito aqui na edição é a Thaís, que é uma mulher também. Acho que na maioria das vezes a gente trabalhou com muitas mulheres. A nossa redação, a maioria somos mulheres. E nunca foi pensado, eu quero fazer. Nunca foi. Aconteceram as experiências e elas foram ficando e a gente foi... A redação, o trabalho foi ficando cada vez mais redondinho. Então a gente tem a Carol Boeri, que não tá aqui agora, e a Tatá, que já teve problema por comandar homens, né, Tatá? Sim, então, queria começar dizendo que eu tô formada tem 1 ano, né, mas 4 anos, 5, né, quase atrás, quando eu comecei a faculdade e comecei a ter contato com jornalismo, eu também não tinha essa noção dessa importância de ter mulheres na comunicação, que é um fato que eu gosto de ressaltar. Eu falo muito sobre isso, mulher é muito silenciada, né? Esse é um problema sério, questões de subnotificação em delegacias e tudo mais, passam muito por essa parte, porque as mulheres são muito ensinadas a não falar. Então, estar dentro da comunicação, para mim, foi de uma liberdade muito grande, de um crescimento pessoal enorme. E hoje eu estou editora aqui no S Hoje também, que me faz estar numa situação em que eu sinto a importância e a necessidade de falar, sabe? Então, para mim, não consigo nem presumir o quanto é importante para mim estar aqui, principalmente agora, nesse momento, falando sobre isso. Você já teve dificuldade por comandar homem aqui? Então, né? Uma única vez, sim, né? É de conhecimento de todas. Mas, no geral, eu acho que em relação aos outros homens aqui da redação, sendo bem sincera, nunca senti essa dificuldade em lidar com eles, até porque eles sempre me respeitaram muito. E eu acho que eu sempre soube me colocar também muito bem em relação a isso. E eu acho também, Tatá, que isso é um reflexo do fato da pessoa já chegar trabalhando com mulheres, né? Tem a Bianca e a Daniele aqui. Então, assim, crescer seria complicado para eles, porque a gente está aqui, a gente trabalha na redação. Eu e Bianca estamos dentro da redação. A gente não assiste a redação de fora, a gente não acompanha a redação pelos colegas. Nós estamos dentro, então eu acho que isso também influencia, ou seja, não dá chance para acontecerem grandes casos. Tá? Está aqui falando, por exemplo, só teve um caso, né? Então, e eu espero que cada vez menos, seja assim, 0, né? Não, e você sabe que quando aconteceu essa situação, que friso de novo é de conhecimento de todas aqui, eu não tive uma percepção inicial de que o embate dele comigo era pelo fato de, por exemplo, de que eu sou uma mulher e de que eu estou na posição de editoria. E eu fui conversar isso com uma amiga uma vez e ela que me deu esse insight, assim, ela falou, Thaís, você não percebeu ainda que ele está meio que te enfrentando porque você está numa posição de editora que ele não está. Ele está fazendo isso porque você é uma mulher. Tá aí, realmente não tinha parado para pensar nisso. E olha que é um assunto que eu gosto de discutir muito, mas... Então, assim, também pensar nisso, de alguma maneira, ainda é um choque para mim. As pessoas muitos homens ainda não assimilaram que é possível e vai acontecer cada vez mais que vocês sejam chefiados por mulheres. Homens, estamos no comando. Estamos no comando. Chegamos, né? Chegamos, e agora vocês vão ter que se adaptar, né?
Até porque sou estranho pra mim. Quando você tem um ambiente dominado por mulheres, pra mim é muito estranho. Sei lá, eu conheço um ambiente que 80%, 90% do lugar tem mulheres e todas elas são comandadas por um homem. Isso pra mim é uma coisa que me soa muito estranho. Porque realmente me parece que ele tá ali porque ele é homem, não porque ele tem competência. Porque se o lugar é dominado por mulheres, todos os chefes serem homens não faz o menor sentido. A isso denominamos patriarcado, pelo feminismo. Domínio de homens. Sim, mas aí, quanto mais isso soar estranho pra mais homens, melhor o mundo vai ser, assim, mais igualitário ele vai ser. Eu acredito que você esteja querendo dizer que a gente passou por um processo tão longo que quando a gente encontra lugares que são dominados por mulheres, a gente entende que aquilo que tá ali não foi porque simplesmente tá ali. Foi suado, foi um caminho e foi luta e a gente chegou. Então, assim, por isso existe essa identificação, né? Tipo assim, nossa, esse ambiente é dominado por mulheres. Caraca, elas são tensas, elas são, né, super competentes, maravilhosas. E quando um ambiente dominado por homens, talvez seja uma sensação de ok, normal. Tá. E aí a gente luta pra que essa sensação de, nossa, vocês são maravilhosas, seja normal. Ok, normal. Também, entendeu? ES Hoje. A notícia do jeito que você quiser. Miris, fala pra gente sobre a sua função de jornalista que tá na rua. Estar na rua, assim, hoje em dia eu cheguei a estranhar quando eu escolhi fazer jornalismo e eu comecei a entrar no mercado, eu estranhava jornalistas homens. Pra ser sincera, porque eu sempre tive muitas referências femininas. Fátima Bernardes e todas as outras artistas referências de maravilhosas TV, né? de televisão. Não que elas não sejam competentes, mas, né? Todas aquelas mas que passaram a ser referências porque estão na televisão. Passaram a ser referências, exatamente. E aí, quando eu cheguei na rua e no dia a dia eu encontrava colegas de profissão homens, eu tinha até uma certa dificuldade de me aproximar, né, assim, de me relacionar. Mas a gente percebe certos pontos, como a Bárbara tinha comentado, a gente percebe certos pontos de arrogância. A gente percebe quando no meio daquela coletiva a gente vai fazer uma pergunta e a pessoa passa por cima de você, não por uma rixa, por exemplo, de veículos ou alguma coisa do tipo, mas ela passa por cima de você porque você tá ali e ela acha que tem esse direito, entendeu? Ou ela passa por cima de você, às vezes, pra fazer a mesma pergunta que você ia fazer. Ou, às vezes, repete aquilo que você já disse, como se ela tivesse mais autoridade. Por ser homem, isso acontece muitas vezes. Ou a pessoa te dá chega pra lá, tipo assim, não, esse aqui é meu espaço, eu vou ficar aqui, sabe? A gente não sente tanta não aceitação por parte das pessoas. Das né? fontes? Das fontes, por exemplo. Se eu tive, eu não cheguei a identificar, porque é um trabalho tão corrido, é uma coisa que você entrevista, vai, acontece, você escreve, e aí às vezes você tem um estresse ou outro, mas você não para identificar. Que a gente tem mais de uma pauta por dia, não tem só uma pauta. Então a gente tá na correria, mais né? de uma pauta por dia, né, uma pessoa competente. Eu sou uma pessoa extremamente ágil. Então, quando acontece, eu não paro muito pra pensar. Falo, nossa, essa fonte foi... Eu sinto casos em que as pessoas são extremamente grossas. Mas aí eu não paro pra identificar se foi uma questão, né, de gênero ou não. Mas quando a gente tá ali lado a lado mesmo, na coletiva, lidando com outro colega de profissão, a gente percebe mais fácil. Eu ia perguntar justamente isso, por exemplo, você falou agora, eu faço uma pergunta, aí o colega rapaz faz a mesma pergunta como quem diz, eu falo mais alto, eu sou homem. A fonte nunca, no contrário, né? A posição do outro lado da fonte responde ao cara ou responde você? Não teve já algum problema com relação a isso? No começo, eu tinha uma certa dificuldade, até mesmo de me sentir à vontade pra perguntar. E eu não entendi, e eu demorei pra assimilar, porque eu não sou uma pessoa que não tem muita vergonha, né? E aí foi um trabalho que eu fazia comigo e muitas vezes fazia com a Bárbara, porque a Bárbara sempre estava comigo, acompanhou esse processo. E eu ficava, gente, eu preciso, é a minha profissão, eu estou ali, eu não vou perder a oportunidade de tirar as minhas dúvidas e tirar a dúvida talvez até da pessoa para quem eu estou levando a notícia. É o meu trabalho, eu preciso falar, eu preciso questionar. Mas por que eu, uma pessoa que nunca teve esse tipo de problema em falar, tenho esse sentimento, assim, talvez por eu ser mais nova, ou talvez por eu também estar nova em profissão, nova em idade, nova em tudo, ou também por eu estar em um ambiente que tem uma certa... Porque, às vezes, quando você entra em contato com outros colegas de profissão, você percebe uma certa, assim... Um ambiente meio... que tem uma hierarquia velada, sabe? Então, você se sente um pouco desconfortável quando você ainda não tem muito contato com outras pessoas. E aí, eu senti dificuldade justamente por conta dessa hierarquia
de chegar junto. Só que aí eu pensei que é o meu trabalho. Eu não poderia eu não poderia prejudicar o meu trabalho por conta disso. Quando a gente começa a impor a nossa voz, aí a gente percebe as pessoas fazendo esse tipo de coisa. Já aconteceu muito. No começo acontecia bastante. De eu perguntar uma coisa, a pessoa perguntar a mesma coisa e eles responderem pro cara e não responderem pra mim. E eu pensar, opa, isso não é só porque as pessoas não me conhecem ainda aqui. Isso é porque ele preferiu dar atenção ao cara e não dar atenção pra mim. Apenas Isso pelo fato de que ele é homem. Exatamente. Isso já aconteceu também por telefone. Agora eu tô falando, eu tô lembrando. Mas em outro sentido. No sentido de eu receber uma informação, vou checar a informação, e a pessoa, eu tenho certeza que é aquilo, eu sei do que eu tô falando, e a pessoa acha que sabe mais do que eu e não é especialista. Então, assim, a pessoa quer sempre demonstrar que tem um pouco mais de conhecimento do que aquele assunto que a gente já sabe. Ou aquela coisa famosa, né? Ele quer explicar uma coisa que eu sei explicar, né? É, uma coisa que uma especialidade minha, ele quer dizer que é dele. Tatá, antes de você editar, né, ser editora de conteúdo, você também esteve nas ruas. Teve alguma experiência triste? E eu estive na rua por bastante tempo, mas assim, eu não consigo me lembrar de uma situação em que eu tenha me sentido constrangida, assim como a Miranda, não. De verdade, sendo bem sincera, eu acho que sempre pra mim foi fácil. Não fácil, assim, não. Não com relação a isso. Mas nunca tive, assim, nunca me senti interrompida. Nunca senti que tentaram me explicar algo que eu já sabia. Mas certamente se eu visse, né? Fala, Miranda. Miranda tá com um sorrisinho não, aqui, porque gente. eu lembrei. Fala, porque Miranda. a gente ficou tocando nesse assunto de mansplaining e de hierarquia velada. Dentre essas hierarquias veladas, de você ser nova e chegar e tal, tem a questão do assédio também, né? Que a gente tem que lembrar. Claro, com certeza. Vivemos e... Pela mesma pessoa, inclusive, né? Pela mesma pessoa, inclusive. Vivemos e estamos em um cenário, inclusive, que isso já é, infelizmente, corriqueiro. Isso é endossado, né? Por pessoas que estão em cargos de poder. Então é um pouco complicado a gente competir com isso. E é de conhecimento das outras mulheres, né? A questão do assédio, né? ES hoje. Tem como contar mais ou menos o caso, assim? Como eu disse, né? Eu cheguei nova, assim, e não tinha muita interação com as pessoas. E aí, o pouco que eu busquei conversar com todo mundo, com os meus colegas de profissão, nas coletivas, no intervalo de uma delegacia para outra, a gente vai criando uma intimidade, troca rede social, não. Só que networking, assédio, né? A pessoa responder todas as suas coisas, e aí chega na coletiva, não dá nenhum oi, tudo bem, mas na hora de levantar um microfone pra mesma fonte, vai chegando do ladinho. Rolou encoxada numa coletiva, praticamente isso? E aí a gente pensa, aí eu e a Bárbara, toda vez que a gente chega numa mesma coletiva, que a gente encontra a pessoa, a gente já fala, nossa, fulano, bicho. Ah, que saco, vamos dar um passinho pra trás. Deixa ele na frente. Deus me defenderá. Deus, né? Igual vem o fulano. É complicado. E aí tem a questão da hierarquia velada, né? Dos certos tipos de veículos, entre alguns veículos e outros, pessoas e outras, televisão, não televisão, enfim. Olha, enquanto eu tava na rua também, eu já tive algumas experiências, não só de assistir. Não, já foi comigo, um delegado me questionou. Eu fui fazer uma pergunta e ele me debochou. E aí, quando eu peitei, porque a gente precisa às vezes peitar, né? Uma pergunta normal nossa, às vezes soa como peitar, e a gente também sente que tá peitando, porque, pô, o cara tá me questionando, eu fazendo o meu trabalho, e aí ele me colocou, ele abriu a porta para eu ir entre os presos numa delegacia, assim, eles estavam todos dentro das salas, mas eles poderiam me ver passando. E aí eu falei, pô, se ele abriu a porta, se acontecer alguma coisa comigo, aqui tem... geral vai ver, né? E eu tô dentro de uma delegacia. E aí eu fui, e aí enfrentei ele ainda mais. E fui até, porque a fonte tava numa sala, no final desse corredor onde eu passava por presos. E eu fui até lá e falei com a fonte, conversei, depois saí. E quando eu saí, os policiais, investigadores que estavam, falaram assim,
Ó, você é pra frente, olha, não sei o quê. Eu falei, vai, tô fazendo meu trabalho. É o meu trabalho. Obrigada, hein, gente, boa tarde e tal. Isso aí. Mas assim, eu acho que foi a única vez. E não foi. Eu acho que eles testam, né? Acho não, eles nos testam o tempo inteiro. Pode ser que a gente vá até onde vá, cresça até onde cresça. Eu sinceramente acho, eu sempre falo, igual o jornalismo impresso, igual diversas coisas assim relacionadas à comunicação e outras coisas da sociedade. Enquanto numa geração inteira não falecer, não que eu deseje a morte de ninguém, mas é assim, parece que as coisas não vão mudar. É uma nova geração que está chegando, transformando e vendo, encarando, porque... Isso né? de testar é o que você disse. As pessoas... Não é nem testar, é esperar o tempo inteiro que você fale. Que você faça alguma coisa errada. É esperar o tempo inteiro que você peça ajuda, que você cheque uma informação, que você peça um equipamento ou outro. A Bárbara com certeza pode falar mais disso, dessa questão de tipo assim, preciso me dar um help aqui, aconteceu alguma coisa, me ajuda. As pessoas já estão esperando por isso. Semana passada mesmo eu passei por uma situação, assim, exclusiva, porque antes não tinha passado. Até então, os outros meninos sempre muito solidários comigo e sempre me tratando da mesma forma também. Mas aí apareceu um que eu nunca tinha visto antes, que eu vi que tava me testando, assim, me sugerindo coisa que eu já tava fazendo no meu instrumento de trabalho e questionando, você não vai gravar, você não vai se posicionar, você vai perder o seu lugar, enquanto a grande maioria sempre tá ali, vem Bárbara, cola aqui com a gente, precisa de alguma coisa e sabe, um tratamento igual, tiram foto comigo, fala a musa do cinegrafistas, aí faz foto, eu lá, a única mulher entre os meninos. Então, assim, mas existe esses dois lados, né? Ficou bem nítido pra mim. Eu acho, voltando um pouquinho nessa questão das pautas aí, né, que a Dani disse que ela entrou na delegacia, né, para cobrir determinado assunto, eu me lembrei aqui agora de um estudo, né, eu não me lembro agora de quem que é o estudo, se é da Abrage, não lembro, mas vocês podem procurar aí na internet, se eu não me engano, que dentro das redações as mulheres são 60%, se eu não me engano, quase 70%, mas ainda há uma reclamação muito grande entre elas sobre a cobertura das pautas, né? Então, assim, porque você é homem, você vai cobrir uma pauta, tal pauta que o mais difícil, né? Porque, de repente, você ser mulher, você não vai conseguir. A pauta é mais difícil porque a repercussão será maior. Exato. E o nome dele cresce, exatamente, né? E aí você não, aí você faz uma pauta aqui, sei lá, de cozinha, não sei, de roupa, de acessórios pro carnaval, sei lá, sabe? Então acho importante discutir também que a gente é muito competente para cobrir qualquer assunto, incluindo política e economia, que as pessoas têm um certo temor, né? A gente é super competente para cobrir qualquer coisa, então por favor nos pautem com coisas, né? Com tragédias. Daniela é expert em fazer isso comigo. Deus me livre. Eu não quero tratar ninguém com tragédia, porque eu não quero que as tragédias aconteçam. Olha só, já que a Tatá falou de dados, de acordo com a Abrage, 73% num estudo, né, que a Abrage fez, 73% dos pesquisados afirmaram que as mulheres, né, afirmam que já ter escutado comentários ou piadas de natureza sexual sobre mulheres no seu ambiente de trabalho. Pensa assim, você tá aqui a gente não vai dar nessa oportunidade. Nós somos maiorias. A gente tem o quê? Os motoristas, que são os meninos. Nós temos 4 homens aqui e o resto 8, 9, 10 mulheres. Então, né, não vão dar essa confiança. Mas em outros locais, eu acho que pelo menos como falei, eu só tive essa situação fora. Não tive na profissão. Vocês já tiveram alguma coisa assim? Eu já ouvi, sim. Aqui? Comentários sexistas aqui na redação. Já deve ter sido. Piadas aqui. Pois é. Acontece, porque é uma realidade que tá enraizada, como a gente sempre diz. É tão corriqueiro, né? Assim, em qualquer lugar, dentro da redação, não seria diferente, ainda que a gente seja maioria. E eu tenho uma questão, assim, às vezes eu ouço as coisas e eu não levo pra isso. Eu não tô com minha anteninha ligada o tempo inteiro nessa questão. Então provavelmente, se teve, eu realmente passou e eu não levei desse jeito. Ou simplesmente ignorei, que eu tô com fone de ouvido também. É justamente cobertura policial. Que no caso, muitas vezes, de feminicídio, você já escuta alguma coisa, já culpabilizando aquela mulher que foi a vítima. A gente tá ali, tá dando a notícia da pessoa e alguém vem fazer
algum comentário querendo culpabilizar a pessoa que já tá naquela situação, às vezes morreu e a pessoa tá ali. Não, e isso vale pra fonte também. Eu já ouvi gente dizer: ah, não, a mulher conseguiu a informação com a tal fonte porque ela jogou charme. Gente, isso me dói tanto ouvir uma coisa dessa. O presidente da República disse isso. Né? O presidente da República, né? Que não vamos repetir aqui, pelo amor de Deus, o que é que ele disse, que foi uma falta de respeito muito grande, até passível de processo, mas um exemplo bem recente, né? Do que ele fez com a jornalista Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo. Infelizmente, o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele tem protagonizado, assim, episódios constantes de não discursos, mas vômitos, né? Ele tem falado coisas absurdas, e não só crimes de gênero, né? Verbalmente, mas de toda espécie. Principalmente contra a imprensa, né? Somos bem, né, a prova de que, né, ele nos ofende muito o tempo inteiro. Não, ele ofende todo mundo que deveria ter um espaço maior e ter um reconhecimento social. Eu acho que com as mulheres me dói muito ainda ter que ouvir um presidente da República falar bobagem que ele fala, porque eu imagino que se eu daqui a pouco quero ter um filho, eu não posso deixar que o meu país tenha um presidente que fala uma bobagem daquele tamanho, porque, cara, se o presidente da República tá falando isso, qual a moral que eu vou ter em casa pra dizer o contrário pro meu filho, ou pra minha filha, ou quem seja, sabe? É algo que ele sempre fez, né? Com a própria deputada Maria do Rosário, que eu acho que é aquele caso mais famoso, que todas conhecem, que ele diz que eu vou repetir aqui, vou ter que repetir, não queria, mas ele disse que não estupraria porque ela era feia, e ele disse com essas palavras mesmo, porque ela não merecia. Obrigado por me lembrar. Né? Então, ele já entrou ali com essa fama horrorosa de violência de gênero. Então, pra gente é muito difícil aceitar isso. Mas a gente vai, como a Miranda disse, né? Vamos tentando conscientizar todas, inclusive aqui nesse espaço que a gente está discutindo agora. É importantíssimo que as mulheres escutem e comecem a adotar essa consciência, né? Muitas não têm. Eu acho que isso começa na infância, assim, começa na primeira criação, sabe? Com certeza. E o trabalho tem que ser lá de baixo, por isso que me preocupa tanto o meu filho, a minha filha, ou qualquer coisa que venha, porque se eu criar esse cara errado, ele vai acabar com o mundo lá na frente, então eu tenho que criar da forma certa. Vai acabar um Bolsonaro lá na frente. É por aí que a gente começa, né? Quando a gente discute machismo, a gente discute a partir da criação, né? Quando a gente fala que é cultural, a gente está falando disso, que a gente precisa começar a criar homens de uma maneira diferente. E assim, é importante dizer também que nem nós mesmos que estamos sentados aqui falando sobre isso, nem as pessoas mais estudadas sobre o assunto estão isentas de ter um deslize, né? De falar ao contrário do que a gente prega, porque é uma coisa que está na gente. É uma cultura, é todo séculos, anos de criação, de reprodução. Mas, assim, e isso é difícil a gente competir, inclusive, e principalmente no nosso trabalho. Porque a gente passa tanto tempo, às vezes, reproduzindo. Porque o jornalismo, ele tem uma estrutura que não morre, né? Lead, não sei o que. E aí a gente vai e faz as coberturas, por exemplo, de polícia. Certos dizeres, certas formas, né, de se dar a notícia se repetem. E quando a gente aprende, é muito difícil a gente quebrar esse padrão e questionar ou tentar dar a notícia de uma outra forma. Eu acho que isso passa tanto por quem escreve, tanto por quem revê o texto. Porque a gente pensa, poxa, falando nesse lado, eu vou fazer com que as pessoas pensem isso. E usando essa outra palavra, talvez as pessoas pensem de uma outra forma. Então, a nossa responsabilidade duplica, triplica, porque a gente influencia também o que as outras pessoas vão pensar. Então, se eu reproduzo uma coisa na minha notícia, talvez não com tanta sensibilidade quanto eu deveria, a gente leva o discurso a se reproduzir 3 vezes pior. Isso aí é muito complicado. Mas eu acho que a nossa sensibilidade, ela tá aí para nos fazer reconhecer o erro e corrigir,
né? É como a Miranda falou. Igual eu disse aqui dentro, a gente já aconteceu, provavelmente, se aconteceu alguma piada machista que eu não tenha notado, no momento que eu me alertar, eu tenho que falar, ei, peraí, pode ser passado, não quero ouvir esse tipo de coisa e tal. Então, assim, esse reconhecimento, esse cuidado, esse alerta, ele não precisa ser necessariamente para você estar um alarde, mas para você corrigir o momento que for. A correção precisa ser feita. A gente precisa corrigir. Essa é uma coisa que as mulheres às vezes têm muito medo de fazer, né? Ou às vezes de achar que vai criar um certo alarde, sabe? Mas não, a gente tem que corrigir. A partir do momento que ele falou e você se sentiu incomodada, fale, corrija, diga que é machista, que você se sentiu ofendida, que você não quer ouvir aquilo de novo. Lógico que existem maneiras de você dizer isso, né? Existe um momento de fazer o escândalo, né? Inclusive eu defendo isso, mas também existe aquele momento de você dosar. E eu acho que existe a maneira correta de você falar com ele, até porque a gente só muda, gente, uma realidade assim. Se você ouvir o cara falar alguma coisa, soltar uma piada machista pra você e você não corrigir, não Nada que seja vai ser sua feito. obrigação, né? Eu digo muito isso, você não é mãe dele. Até porque hoje em dia existem muitos acessos aí, muitos canais importantes para o próprio homem começar a se policiar, a se corrigir em relação ao que ele fala, a entender o que é machismo, entender que, pelo amor de Jesus Cristo, o feminismo não é o contrário de machismo, entre outras coisas, né? Mas certas coisas a gente precisa corrigir e é um trabalho, como a Miranda disse, de formiguinha. E A é gente muito vai difícil, mudando. porque a gente é ensinado que é coisa na nossa cabeça, né? A gente sempre acha que é coisa na nossa cabeça o tempo todo. Então, por exemplo, quantas vezes eu não questionei a Bárbara se eu era aquilo mesmo ou eu tava ficando maluca? Porque eu achei que eu tava ficando maluca. Porque o que acontece? A gente tá lá trabalhando, junta todo mundo. Às vezes tem mais de 5, 6 repórteres no mesmo lugar, mesmo coletivo, mais de 10. Você estende seu microfone, todo mundo quer a mesma fala. Vai ficar apertadinho. E aí, até que ponto é uma coisa natural, uma coisa da minha cabeça, uma coisa que realmente aconteceu? Então, nós mulheres somos ensinadas a nos questionar sobre tudo o tempo inteiro. Questionar a nossa própria veracidade, sabe? A nossa própria sanidade. O tempo inteiro, isso é tempo muito inteiro. real. Então, Muito. como que eu vou me posicionar diante de alguma coisa, ou até mesmo levantar minha voz no meu ambiente de trabalho, se eu não sei se aquilo é real? Olha o quão absurdo e triste Não é que a gente não sabe? sabe. Eu acho que a gente sabe, Miranda, Se eu mas não- é porque se a eu não gente tenho se coragem- a gente se exatamente. questiona tanto o tempo inteiro e realmente existem estudos sobre isso de mulheres que realmente e o medo acham que de quando a gente reagir, alguém virar e falar assim, nossa, escândalo pra nada, sabe? Doida, por isso que eu falo, É. Aham. Aqui, um estudo fala que 70% das mulheres já admitiram terem recebido cantadas que as deixaram desconfortáveis no exercício do trabalho. Miranda falou de uma encoxada. E eu queria saber de Bárbara, a única camera woman, se dentre as brincadeiras, em algum momento, você sentiu uma cantada... Assim, porque a gente também, a nossa sensibilidade, sabe tirar de letra muitas coisas. E a gente quer evitar dor de cabeça, isso é fato. Então, nem sempre a gente vai bater de frente, a gente vai dar um sorrisinho e vai sair pela tangente. Mas já teve alguma coisa assim? Primeiro, Bárbara, porque ela é única. Única, ela é tem a exclusiva. única Rui é uma câmera exclusiva woman. da comunicação. Vai. Mas... E aí, depois eu queria ouvir das meninas. Já recebi sim, mas não exposto assim no ambiente de trabalho. Fora dele, mas de alguém que não tinha nenhuma relação comigo, como a gente tem uma relação bacana, né, com os nossos colegas de profissão, de outras emissoras, enfim. Mas a pessoa não trocava um oi comigo no ambiente, mas fora dele, pelas redes sociais, enfim, vinha cheia de conversinha. Pra mim não foi nem um pouco confortável, porque eu nunca tinha dado essa abertura. Então eu acho que... Na verdade, gente, a comunicação, ela tá em tudo, né? Eu não vou citar um exemplo daqui especificamente do meio jornalístico, mas já aconteceu. Eu trabalhei em outro lugar antes daqui durante bastante tempo e aconteceu eu me lembro de 2 pessoas especificamente eu fui descaradamente assediada pelos 2, inclusive com testemunhas. E uma vez me constrangeu tanto que eu tive que levar para o meu superior. Né? Porque, na verdade, eu fiquei... É aquela coisa, né, que eu falei lá no começo. A mulher é tão ensinada a ficar calada que ela internaliza aquilo, né? Eu não queria levar para o meu superior. Mas, por incentivo de um amigo de trabalho na época, que eu contei para ele foi testemunha, e ele me incentivou. Ele falou, não, você tem que levar
agora pro superior e falar o que aconteceu pra não ter que acontecer de novo, né? Eu nem sei, nem me lembro se na época ele chamou a pessoa pra conversar, enfim. Mas, assim, dá até mal-estar. Foi extremamente constrangedor. Mas eu te entendo, Tatá. Eu também tenho uma outra profissão e eu sinto muito isso, assim. Até compartilhei com você, né, Tatá? Que a gente se questiona mesmo, porque eu também recebi uma proposta super legal pra mim, enquanto a minha profissão ali também. E em algum momento a pessoa que me convidou começou a mudar a conversa pra uma coisa que, seu cachorro pode ficar com... Eu falei que eu tava com um cachorro novo. Deixa o seu namorado cuidar do cachorro enquanto você vai lá fazer essa participação no show. Um papo bem bobo, né? Falei, pra querer ouvir que eu não tenho namorado, sabe? É isso que eu ia falar. E a sempre partir daí desenvolver a conversa e começou a vir com uns papos muito esquisitos. Que eu cheguei a falar pra Tatá, é importante pra mim, mas será que eu vou? Eu devo ir? Eu devo ignorar, não falar mais nada? Até que eu tive que tomar uma outra atitude pra que chegasse até essa pessoa que ele não estava sendo legal, o comportamento dele não estava legal. Mas assim, durante todo esse processo, eu sofri e eu achei que eu pudesse estar... Como é que eu vou conduzir isso? Então é algo que incomoda muito a gente, né? Sim, me lembrei aqui, porque eu citei a comunicação antes, só pra complementar. Então, como eu lidava ali diretamente com eles o dia inteiro, então... Era um setor comunicacional ali, né? Mas eu me lembro também de uma outra vez que a Bárbara me falou de uma situação, que poderia ser muito boa pra ela, e eu falei, nossa, e ela falou que não foi. Eu falei, mas por que você não foi? A proposta tinha partido de um homem. Ela falou, porque ele queria outra coisa. Fora, assim, e na verdade eu tenho uma banda, né? E a banda leva o meu nome, composta de homens. Tô sempre trabalhando com homens, mas leva o meu nome. Então, assim, sou eu quem fecha os shows, a posição ali direta é comigo. Então já teve situações de contratante vir falar comigo, aí eu sugiro tal valor, de tal forma a gente vai conduzir isso, não. Aí beleza, aí deixa ali de stand-by e vai falar com um dos integrantes da minha banda que é homem. E acaba, às vezes, não fechando um negócio comigo, mas quer fechar com o outro por ser homem, sabe? Como se... a banda é minha, quem comanda e na verdade sou eu que tô à frente, o meu nome que tá sabe? ali. Então, assim, e outras coisas também, né? De contratante. Me empolguei, o contratante quer me levar pra Bahia. Ai, que massa! Você cria aquela expectativa, daqui a pouco a conversa já tá diferente, É muito sabe? triste isso, então, gente. Nossa... Ser mulher, minha filha, é fácil não. A gente tem que lutar todos os dias. Que a gente passa no dia a dia. Nossa, Deus, situações que a gente não passa no gosto dia a nem, dia. eu não gosto nem de falar, assim, muito sobre essa questão de ser mulher e, nossa, quem nasce mulher. Que eu falo que, gente, pra mim... É um fardo, não sei pra vocês, mas pra mim é um fardo que eu carrego. Tipo assim, eu acho que toda mulher foi designada especialmente pra essa tarefa hoje, porque um fardo, infelizmente, por conta dessas situações horrorosas. Exatamente. Eu acho que essa coisa da nova geração é bem legal. Assim, eu tenho um amigo, por exemplo, que eu admirei muito. Que ele teve, né, um neném há pouco tempo e eles não quiseram, o casal não quis nem saber o sexo do bebê. Eu achei muito bacana. Fizeram um enxoval unissex. Então eles já têm essa coisa neles já dessa mudança, né? Não precisa ser tão radical assim. Eu, se não fosse tão curiosa, gostaria de fazer o mesmo no dia que eu engravidasse, enfim. Mas já o neném, ele já começa quebrando, né, essa coisa que tá enraizado na gente, do machismo. ES Hoje. A notícia do jeito que você quiser. Gente, vamos falar de como valorizar o trabalho das jornalistas. O que vocês acham do que precisa da valorização do nosso trabalho? O que fazer para valorizar mais? Eu começaria Podia exigindo uma formação, né, pra gente. Porque isso de não ter obrigatoriedade de registro desvaloriza todas, não só nós mulheres, mas principalmente. Toda a categoria. Né, toda a categoria. Mas assim, pra nós que já somos questionadas sempre sobre tudo, parece que a checagem de informação tem que ser dupla, tripla, quádrupla, porque foi a gente que fez.
ainda deslegitima mais o nosso trabalho, né? Porque será que você tem mesmo competência pra isso? Você é formada? O que você tá fazendo? Então, assim... Fiz 4 anos de faculdade, sou formada. Será que tenho competência pra Será? isso? Venho da academia, será? Assim, eu diria que, eu friso muito a questão da distribuição das pautas que eu falei, né? Eu acho que, por favor, editores, chefias, redações aí, Brasil afora, aonde esse podcast chegar, deem pautas maiores para as suas repórteres. Elas têm muita competência para apurar qualquer coisa que seja, ainda que seja difícil. Nada de moleza. Aqui a gente tá para... Joga nos peitos que a gente resolve, pelo amor de Deus. Joga nos peitos que a mulher é não forte. Me dá É pauta isso. porque você acha que eu sou... Não acha, né? Eu acho que para valorizar o ser humano de uma maneira geral, conversa. Olha só, tô com essa pauta aqui. Sim, Você acha que... isso. Eu acho que você é capaz. Sim. Primeiro, sempre diga que acha que a mulher é capaz. Exatamente. Tenha certeza que a mulher é capaz. Sim, mulheres, somos. repórteres, vocês também não tenham medo de chegar para a chefia de vocês e dizer, nossa, eu Me posso dá mais apurar que isso? É. Eu posso fazer muito mais do que isso. Enfim. Tenham coragem. Eu acho que as Também. mulheres... A gente já tá nessa batalha mesmo, não corre do pau, não. Tamo Tenha na coragem, chuva, né? é. E vambora. E os editores homens, as editoras mulheres, enfim. De maneira geral, quando achar... Porque a gente tem essa sensibilidade. Às vezes, realmente, a pessoa está chegando agora e é pesado para ela. Até ela vai entrar um pouco de desespero. As pautas, elas são como a reportagem. É o início da reportagem, é a semente da reportagem. Quem vai gestar essa reportagem é o repórter que vai fazer e vai entregar o material que você, leitor, vai ver no final. Então, assim, se ele não se sentir capacitado e valorizado... seu material vai ser tão superficial, a gente percebe. Faz esse exercício de ler uma matéria. Aliás, faça o exercício de ler a mesma reportagem, escrito por um homem, escrito por uma mulher. Você vai ver uma diferença. Não que seja melhor ou pior. Não é aqui que eu quero chegar. Eu quero dizer da sensibilidade. Vai perceber que é um texto diferente. E perceba também que ali naquela matéria tem o sangue de alguém. Tem alguém que correu atrás, que suou a beça. Então essa valorização, ela é fundamental e é um respeito a quem está ralando na profissão. É isso, essa questão de pauta e apuração é questão de confiança também, né? Uma das coisas que eu mais ressalto também, e que eu gosto de falar para as pessoas sobre trabalhar, inclusive aqui, é essa questão da confiança e de você acreditar na apuração, né? Na apuração do repórter. Você tem uma pauta, você vai pra lá fazer isso. Mas se você achar que o ideal é falar sobre um outro ângulo, sobre uma nova perspectiva, eu confio em você, confio na sua competência e tenha liberdade de fazer isso, e é isso. Não questionar, assim, questionar a apuração naturalmente, claro, mas não 2, 3 vezes porque você decidiu... Não colocar em xeque. Exatamente. Na verdade, questionar é importante, não coloque em xeque. Não colocar em xeque a apuração por conta, né, de um gênero, por exemplo. E tenha coragem, né, repórter mulher, jornalista mulher, a pauta leva para um caminho. Normalmente as pautas, elas conduzem a um caminho. Se você perceber que o caminho a ser tomado é outro, telefone, celular, conversa, fala, olha, a gente foi nesse caminho aqui, mas a gente viu que ali assim, assim, assado, e leva, porque o diferencial é a grande chave do sucesso da reportagem, né? Porque as pautas, de uma maneira geral, todos os veículos trabalham mais ou menos a mesma. Não tem jeito. Na época de Páscoa, todo mundo vai falar da economia da Páscoa, do número de chocolates, etc, etc. Mas como vai ser trabalhado, em que caminho vai ser levado isso, é a sensibilidade do repórter. Então, se o repórter puder levar, falar, ó... A gente pode trabalhar isso diferente, o que você acha para o editor? A coisa vai para o pauteiro, né? A coisa vai caminhar muito melhor, muito mais bonito, vai fluir melhor. E a equipe que trabalha unida tem um resultado mais bonito. Couto hoje veio apenas como host e o silêncio estava aquele, já a gente botou uma mordaça, porque hoje é só mulher. Mas também, né, depois que ele chamou a Bárbara de cameraman, ele Não, mereceu. não. Ele mereceu ser cancelado nesse podcast. Couto, você entrou na lista de cancelados. Ele não vai Cancelado. corrigir isso, tá? Esse podcast está na íntegra. Bom, gente, então vamos chegando ao final desse programa que teve apresentação, produção e... Na verdade, vou mudar isso aqui. Esse programa teve a produção e edição de Eduardo Couto, porque basicamente eu só fiquei de figuração aqui. A apresentação e produção de Daniele Coutinho, a participação da Thaís Rossi, da Miranda Perozinho e da Bárbara Greco e a direção de jornalismo da Daniele Coutinho. Gente, aquele abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.
Você encontra o ES Hoje nas redes sociais, @ES Hoje no Twitter, Facebook e Instagram, no canal do YouTube e em eshoje.com.br.